Boa tarde, irmãos. Então sejam bem-vindos. Saibam que também estão fazendo parte aqui da nossa grande família da casa do Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio e as consequências na visão espírita, tá? Então, foi analisado tudo isso e busquei as informações no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, capítulo 1, tá? E também no livro Suicídio, de Richard Simonetti. Então, tudo que eu falar aqui hoje sobre o Livro dos Espíritos é na 4ª parte, tá bom? Então, nós vamos iniciar com a questão 943, então, do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente? Resposta dos Espíritos: é uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades. Então, encontram-se esses indivíduos, vazios, sem objetivos, sem metas a alcançar. E aí vem o tédio, aquelas sugestões dos nossos irmãos espirituais, menos esclarecidos e infelizes, perdidos na caminhada, tá bom? Então, meus irmãos, aquelas criaturas, aqueles indivíduos que exercem as suas aptidões naturais, aonde o trabalho nada tem de improdutivo, e a existência dessas criaturas, então, passa mais rapidamente por se manter ocupado, com o objetivo de encontrar uma felicidade mais sólida e mais duradoura. Essas criaturas suportam as dificuldades da vida, do dia a dia, com paciência e com resignação, Vimos falando sobre isso na minha última exposição, ainda eu falei sobre o bem e o mal sofrer. Os irmãos que estavam aqui presentes devem lembrar, tá bom? Então, essa questão 943, ela encerra um ponto fundamental, se nós formos analisar nas suas entrelinhas. Nós falamos de pessoas que têm dificuldade, que não conseguem buscar a paz, que têm ociosidade, não é mesmo? Então, dentro dessa questão, nas entrelinhas, nós deduzimos que todo indivíduo que deveria manter uma base religiosa, buscar a fé, ter objetivos nobres a serem alcançados, certo? Manter-se ocupado, trabalhando pelo seu progresso moral, pessoal e social, tá bom? Conforme instrui os espíritos amigos, com paciência e com resignação, tá bom? Irmã, podia fechar esses vidros, por favor, e ligar o ventilador, por gentileza? E ainda, obrigada. E ainda ter consciência de que na vida nada vem fácil, É preciso trabalhar, é preciso construir, é preciso ser útil, fugindo da ociosidade e principalmente dos maus pensamentos, certo? Tem um dito popular que todos nós conhecemos, que a mente desocupada, a mente vazia é oficina do capeta, Então é isso, é mais ou menos por aí. Então o indivíduo que tira a própria vida,
ou ele está entediado com a sua existência, ou já traz marcas de suicida de existências passadas, ou desconhece a imortalidade da alma. Estamos aqui falando os materialistas, né? Que acham, que pensam que a vida começa no berço e termina lá no túmulo, né? Então, para essas pessoas, meus irmãos, que acreditam que a vida começa no berço, termina lá no túmulo, se eles estão passando por dificuldades na caminhada, que todos nós passamos, né? Não há exceções, uns mais, outros menos, né? Mas então, para essas pessoas, tirar a própria vida é uma maravilha, é a solução para todos os seus problemas, né? Já que ele pensa não ter responsabilidade nenhuma depois, certo? Por quê? Para ele a vida acabou ali, no túmulo. Outros são motivados pelo desespero, pela depressão, pela obsessão espiritual e material, né? Tem a obsessão espiritual, que é dos nossos irmãos mais infelizes do que nós, que nos obsidiam, e as obsessões materiais, que somos nós que somos, né? Obsessivos por alguma coisa, por alguém, né? Então, ou por fuga de dificuldades como enfermidades, né? A pobreza extrema, negócios em decadência e por aí. Só para citar alguns, né? Alguns exemplos. Então essas criaturas agem sem saber ou esquecendo, se sabe, né? Esquecendo que a vida é um dom para aprendizado. Nós vimos na minha última exposição que a dor, que o sofrimento não é castigo, é reparação, né? Dos nossos erros. E que todo sofrimento, meus irmãos, que nós passamos por aqui, ele é passageiro, não é para sempre, né? Nós temos um tempo aqui que nós viemos e não necessariamente nós vamos quitar todas as nossas dívidas. Se conseguirmos, que coisa maravilhosa, que bom. Mas de repente nós vamos ainda deixar, né, algum saldinho para uma próxima encarnação, mas nós já estamos no caminho de saldar as nossas dívidas. Por isso é que é importante a fé e a resignação. Por quê, meus irmãos? Porque aí se busca, né, o combustível salutar que nos dá as forças, as energias necessárias para que possamos atravessar os atoleiros da nossa vida terrena. E juntamente, quando necessário, buscar o atendimento médico, ali na depressão, né, na ansiedade. A gente sabe que isso são fatores, são gatilhos que disparam a infelicidade, né, de alguém pensar em tirar a própria vida. Tá bom? E por que não, se a pessoa assim o desejar, né, o tratamento paralelo na parte espiritual? Infelizmente, meus irmãos, toda criatura que busca ceifar a própria vida, ele faz uma avaliação errada naquele momento, né? Ele não avalia as consequências, ele acha que ele simplesmente vai dar um fim àquilo que o está subjugando, que está incomodando, né? Sem pensar no depois. Mas nós já vimos antes, aqueles que não creem no depois, que são os materialistas, né? Então, meus irmãos, diante desses sofrimentos enfrentados, o indivíduo busca, entre aspas, o nada, ou o alívio para aquilo que ele está sentindo, mas que se encontra depois do ato apavorado porque ele se vê como na continuidade da vida. A vida continua, a morte não é fuga, mas da forma como ele colocou, não é fuga, mas sim uma antecipação, né, não programada do retorno à pátria espiritual. Por quê? Nós temos um tempo para vir. Deus nos coloca aqui, né? A dona Eleni vai viver, né,
90 anos de idade. Ah, que legal, tenho menos de 20 anos então para passar por aqui. Ah, então eu vou passar com dignidade, vou fazer um esforço, né, para passar pelos meus perrengues nesse tempo que me resta. Tá bom? Ao desencarnar, o espírito frequentemente passa, ou todos os espíritos passam, por um período de perturbação. Isso é normal no nosso desencarne. Mas o espírito do suicida, especialmente, tá, pode despertar ou ter um despertar conturbado, pois tentou romper uma lei natural. Né? O que é uma lei natural? Uma lei divina, né? Olha só, se Deus nos coloca aqui e nos tira daqui, então eu vou tentar romper esse ciclo. Eu estou rompendo uma lei divina, tá? E o que é pior, meus irmãos, com a constatação de que não conseguiu o seu intento, pois que continua vivo. E então, o que vem? A perturbação, o choque. Na questão 957, também no Livro dos Espíritos, pergunta: de um modo geral, quais são as consequências do suicídio para o espírito? As consequências são muito diversas. Não existem castigos fixados, né? E em todos os casos, essas consequências estarão sempre vinculadas às causas que o provocaram. Então, a espiritualidade é tão benevolente, né, os espíritos superiores, que eles ainda se dão o trabalho dessas análises, de fazer essa separação. Por que aconteceu? O que houve? Né? O que levou a fazer? Né? Mas, entretanto, meus irmãos, existe uma consequência da qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. A sorte, então, não é a mesma para todos, né? Nenhum suicida vai ter a mesma sorte que o outro. E dependerá sempre, então, das circunstâncias, tá? Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros, numa nova existência, que será ainda pior do que aquela cujo curso ele interrompeu, né? Com muito mais débitos. Ou seja, né? Eu vim para viver 90 anos aqui na Terra, né? Vamos supor que eu esteja com 50. Não é verdade, é mentira. Tá? Então eu estou com 50, está faltando 40. Né? Esses 40 anos que eu deixei para trás, cometendo esse ato insano, né, vai ficar faltando. E não será aliviado, muito pelo contrário. Né? Vai ficar lá, na caixinha lá, o momento certo para ser cobrado. Né? Então, o que antes do ato da criatura já estava difícil, né? Ela achou difícil, por isso tentou contra a própria vida. Então, o que antes estava difícil, o depois será ainda mais doloroso. Tá? Pois, soma-se aos débitos que ela deixou de quitar o ato nefasto de tirar a vida carnal. Tá? Então, isto, meus irmãos, é uma falta gravíssima, é uma transgressão às leis divinas, tirar a vida. Deus é o Senhor da vida, Deus dá a vida, Deus nos leva de volta sem tirar a vida. Fica o corpo físico, o vaso aqui, né? Vaso carnal, mas o espírito vivifica. Então, Deus dá a vida e não tira a vida. Né? Há vários tipos e intenções de suicídio. Por isso as consequências não são as mesmas, né, para todos, como nós vimos. Havendo atenuantes
baseados na intenção, no nível de consciência da criatura e nas circunstâncias que levaram ao ato repreensível. Como acabamos de falar, eles têm todo esse carinho, todo esse cuidado de fazer essa análise, né? A justiça espiritual leva em conta a realidade de cada espírito, ou seja, de cada um de nós. Já falei aqui que espírito somos nós. Quando falo de espírito, somos nós, no momento vestindo o corpo físico, né? A intenção, o estado mental da criatura, o suicídio direto e o suicídio indireto, certo? Então fazemos uma observação aqui. Nós falamos de atenuantes. Atenuantes não isentam o indivíduo da responsabilidade que ele tem, sendo a pena, né, de acordo com cada ato e com cada intenção. O suicídio, meus irmãos, ele provoca lesões no corpo do perispírito. Perispírito, para quem não está acostumado com a doutrina espírita, é o corpo espiritual, né? É o que nos liga, né, o espírito com o nosso corpo, fica intermediário. Então, esse é o perispírito, né? E essas lesões, meus irmãos, correspondem ao método utilizado para tirar a própria vida. Sendo o perispírito um corpo sutil que interage com os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Ele é afetado de forma dramática, né? Seja lá o que for que o indivíduo tenha, né, escolhido para cometer esse ato, as lesões provocadas no corpo físico por esses meios usados serão iguais ou semelhantes no corpo espiritual. Fica aqui um corpo físico marcado, vai para lá um corpo sutil, um corpo espiritual com as lesões que foram provocadas no corpo físico. Então não adianta nem chegar lá e querer se esconder, né? Tá que nem nariz, tá na cara, certo? Então, por esse motivo, meus irmãos, dizem os suicidas que sentem como que se aquele momento terrível da autoaniquilação, né, houvesse sido registrado por uma câmera íntima, uma câmera no seu interior, né, e que reproduz, olha só que tristeza, meus irmãos, que reproduz aquele momento, aquela tragédia incessantemente. Tá? Com a diferença que quando no corpo físico, né, quando encarnado, no momento da autoagressão, né, aquela dor, aquele sofrimento cessa com a morte do corpo físico. Ah, que alívio! Sim, mas na vida espiritual, que é a verdadeira vida, ela se reproduz insistentemente em sua mente, sempre sem que ele veja o fim da vida. Aqui ele conseguiu ver, mas lá não vai conseguir. Por quê? Porque a vida não se extingue. O espírito é imortal, né? Então não cabe, obviamente, aqui, né, relatar os meios que são usados pelas essas criaturas para cometer esse ato em si, né? Mas nós outros podemos imaginar o quão doloroso é para esses espíritos chegarem à espiritualidade nas mais variadas condições, com as mais variadas lesões, né? E o que é pior ainda, com o peso na consciência da condição de ser suicida. Mais essa, né? Então, no livro Suicídio, de Richard Simonetti, tá bom? No que se refere à parte de confinamento, questão 1, uma pergunta: os suicidas ficam juntos, se eles são reunidos todos, né, no mesmo lugar? Resposta:
Segundo informações da espiritualidade, os suicidas tendem a se agrupar, né, em regiões umbralinas, às voltas com tormentos inenarráveis, de conformidade com suas mazelas. Sempre, né, de acordo com aquilo que ele tenha praticado. Segue a questão número 2. Há um tempo determinado de confinamento como uma sentença condenatória? Está perguntando, né? Aqui nós fizemos um delito, pega 20 anos de cadeia, tá? Então lá estão perguntando se há uma sentença condenatória. As regiões purgatoriais do mundo espiritual não se situam como penitenciária onde devamos cumprir determinada pena. Né? Já falamos antes, tem as circunstâncias. O suicida ficará o tempo necessário até que ele supere, né, aqueles desajustes maiores, como consequência da violência praticada contra si mesmo. Tem aquele período, né, que se diz que é um período mais crucial no caso, né? Então ali ele vai superando isso daí, né? Até então que vai chegar um momento que vai ser melhor. Dando continuidade, questão 6, no mesmo livro, pulamos da 2 para número 6, suicídio. Qual o fator que mais pesa para que ele vai ficar lá esse tempo e tal, como nós falamos agora há pouco? A postura do suicida, né? Se ele está dominado pelo desespero e pela revolta, orientado pelo orgulho, tenderá a prolongar a sua permanência nesses vales, até cair em si e reconhecer a extensão da sua miséria moral, dispondo-se a buscar com sinceridade o amparo divino. Porque também tem isso, né, meus irmãos? Comete um ato dessa monta e ainda chega lá em cima e não largou o orgulho. Né? Não largou o orgulho. Então vai ter que talvez sofrer um pouco mais até que ele entenda, que ele tenha consciência, né, da sua pobreza, da sua miséria moral e que busque sinceramente o arrependimento e busque o perdão divino. Os espíritos desses vales, é bom que se diga, eles não ficam lá, né, não estão lá entregues à própria sorte. Há benfeitores espirituais que os observam como médicos, né, a acompanhar as reações de pacientes num manicômio. Essa comparação que os espíritos fazem, né? E esses espíritos amigos ficam lá como médicos, observando essas criaturas em desatina, como se estivessem observando pacientes no manicômio. Quando eles percebem, né, que eles estão em condições favoráveis, superadas aqueles desajustes mais acentuados que falamos há pouco, com um ânimo um pouco exaltado, então os trabalhadores espirituais os recolhem imediatamente. Então, para onde eles irão? Certamente para alguma enfermaria, para prosseguir um tratamento de acordo com as suas necessidades no momento. Tá? No mesmo livro Suicídio, item 1, na parte que se refere a consequências futuras, percebe-se pelo exposto que os tormentos do suicida no mundo espiritual não os redimem de seu destino. Ah, mas então vai ter mais? Óbvio, né, meu irmão? Olha a falta gravíssima, a transgressão que a gente faz tirando a própria vida. Haverá sim todo um processo de conserto, porque nós fizemos um estrago. Então há que se ter um tempo, um processo de conserto. Primeiro, o reparo dos desgastes perispirituais, os ferimentos produzidos no nosso corpo celeste, o corpo espiritual,
né? Pelo meio que foi usado para cometer o ato insano, depois ele enfrentará o desafio de limpar essa rasura, né, na sua biografia de espírito imortal. O espírito não pode, como ele é imortal, permanecer com essa rasura. Então há que se fazer a limpeza disso aí. Tem que zerar, tem que voltar a ser conforme a criação do Pai. Tá bom? Algo que demandará muito tempo e muito esforço, não só na vida espiritual, mas como aqui nas encarnações futuras. Tá bom? Então, para que a gente possa analisar tudo isso, meus irmãos, cometer esse ato insano não é um bom negócio, né? Não é. Por quê? Eu estou aqui, estou passando pelas minhas mazelas, como eu disse antes, de repente eu tenho só mais 15, 20 anos para passar. Puxa, se eu já vivi 50, 60, 70 anos embaixo do mau tempo, custa esperar mais um pouco, passar mais 20, 15 anos? Procurando a fé, procurando a resignação, custa. E se eu cometer a besteira, o que vai acontecer? Nas próximas encarnações, além de eu ter que quitar os débitos que eu deixei para trás na última, eu ainda vou carregar esse peso, né, de ter tirado a minha vida. Uma transgressão, como a gente falou antes, às leis divinas. Então não é bom negócio, tá? Sempre é bom, né, buscar a fé raciocinada, seja na casa espírita, seja na igreja católica, lá no templo evangélico, mas a pessoa tem que buscar essa base espiritual, o alimento espiritual, né? Às vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo para ir na igreja, para ir na casa espírita, mas eu consigo colocar minha roupinha bonitinha e passear no shopping. Ah, que legal. Tudo bem, não sou contra, né? Quem gosta de passear no shopping pode ir. Eu não gosto, não vou, mas quem gosta vai. Mas por que não tirar um tempinho para botar sua roupinha bonitinha e ir buscar o seu pão espiritual, né? Que nos fortalece, que nos faz seres melhores, que é para isso, né, que a gente vem aqui. Resgatar, aparar as nossas arestas e principalmente nos tornarmos seres melhores, tá bom? Eu falei aqui nas obras consultadas no início, vou reforçar, né, se alguém quiser olhar, o Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1, tá? E também esse livro Suicídio, é um livrinho bem fininho, mas basicamente perguntas e respostas, que é do Richard Simonetti. Não sei se tem aqui na biblioteca. Tá bom, meus irmãos? Então essa foi a mensagem trazida para o dia de hoje, meio que na corrida, tá bom? Espero ter podido contribuir para os irmãos, né, de alguma forma, para que jamais passe pela cabeça de qualquer um de nós cometer essa besteira. Que assim seja.